sobre esta cerimônia. Eu sou pastor, e como pastor eu tenho algumas prerrogativas. Algumas das prerrogativas do pastor adventista é dedicar uma criança, apresentar ao Senhor, fazer funeral, também pedra fundamental, tanto de escolas como também de igrejas, dedicação, né? Casamentos. Nós fazemos também oração para o doente, que é chamada de oração de quê, gente? Qual é a oração? Unção, né? Não é extrema unção, é unção. A gente não ora para matar, a gente ora para viver. Então, a igreja adventista tem por costume também fazer essa cerimônia, que é a oração, a unção. Quando a pessoa está bem enferma e aceita a unção, a gente vai lá com o óleo designado pela própria palavra, o óleo de oliva, a gente vai fazer a oração e, de acordo com as Escrituras, a oração da fé curará o doente, né? Então, o batismo é uma das cerimônias lindas também que o pastor da igreja adventista celebra. Mas isso é bíblico, pastor? Vamos tirar algumas dúvidas de algumas pessoas, talvez, que estão aqui, talvez, ainda tenham a respeito desse tema tão bonito. Porque o próprio Jesus Cristo, quando esteve aqui, lá em Mateus capítulo 3, versos 13 a 17, narra a história que conta as circunstâncias através das quais envolveram esse momento tão especial na vida do Messias, do Filho de Deus, Jesus Cristo. Será que existe na Bíblia esse assunto, pastor? Será que existe na Bíblia a temática do batismo? Claro que tem. O próprio Jesus, no ano 27, anota aí no seu coração, na tua mente, coração e mente. Às vezes eu coloco coração e mente, não, é mente e coração. Anota aí, porque esse assunto é interessantíssimo. Vamos tirar dúvidas. Então, Jesus no ano 27 AD, ou seja, ano Domini, ou ano do Senhor, ou DC, depois de Cristo. Cristo, quando veio à Terra, ele dividiu a história em duas partes. Então, Jesus, no ano 27 nossa era, quem governava a época ali no Império Romano era Tibério César, isso mesmo, foi na época dele. Como é que eu sei que foi ano 27 que Jesus foi batizado? Porque foi na época de Tibério governando, e para cumprir-se justamente os 2.300 anos da profecia bíblica, né? Você vai lá no ano 457 a.C. e vai até chegar o batismo de Jesus no ano 27, aí tem um período da profecia, e no ano 27 bate direitinho. Jesus, no ano 27, era o ano do imperador Tibério César, ele foi batizado. Onde? Onde foi que Jesus foi batizado? Onde? Num rio. E o nome do rio? Jordão. Foi ali que Jesus foi batizado. Olha só como conta São Mateus nesses termos. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia, está na tela, para o Jordão, a fim de que João, seu primo, parente, fosse por ele batizado. Ele, porém, o dissuadia. Ele quem? João Batista. Chegou para Jesus e disse assim, eu, Senhor, é que preciso ser batizado por ti, e o Senhor vem a mim? Como é isso? Mas Jesus lhe respondeu dizendo, deixa, João, por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o admitiu. João fez o batismo de Jesus. Eu pergunto, o batismo é para que tipo de gente? Para que serve o batismo? Vamos responder à luz da palavra de Deus. O batismo é para quem? Para quem? Se você disser que é para pecador, você pode cometer um erro parcial aí. Não, o batismo não é só para pecador, porque o próprio Cristo não cometeu um só pecado e foi batizado. No caso de Jesus, o batismo não foi para um pecador, ok? Porque batismo não é só
para remissão de pecados. No caso de Jesus, aí está uma grande exceção. Jesus não tinha pecados para serem perdoados, pecados para serem levados ao trono da glória e que Deus pudesse perdoar. No caso de Jesus, o batismo não serviu para isso. No caso de Jesus, o batismo não é só para perdão, remissão de pecados. No caso de Jesus, o batismo foi para cumprir a profecia, a palavra de Deus, especificamente as 70 semanas de Daniel, que está escrito. Tinha que se cumprir a palavra, porque a própria palavra Cristo, no original hebraico, quer dizer Messias ou ungido. Pegou? Ungido, ungido, ungido. Isso mesmo. Algo foi derramado sobre a cabeça dele, sobre o corpo inteiro dele. Ele mergulhou completamente nas águas. Aí a expressão Messias no hebraico e no grego Cristo ou Christos no grego, que quer dizer a mesma coisa, ungido. Como assim? O batismo de Jesus não foi para a remissão dos seus pecados, porque ele não tinha. Aliás, foi o único ser humano que veio a este planeta e não cometeu um só pecado. Está escrito? Não cometeu um só pecado. Os outros seres humanos que nasceram de mamãe e de papai cometeram pecados. Eu pensei que os santos não tinham cometido pecado. São Pedro é santo ou não é? E cometeu pecado, até traiu Jesus, ou melhor, negou Jesus várias vezes. São João, o filho do trovão, pecou. Mateus, pecou. Todos os apóstolos pecaram. Aliás, repito, todo ser humano que nasceu de mulher e de homem, naturalmente, são pecadores, excetuando quem? Ele, Jesus Cristo. Então o batismo ungido foi para ungir, para cumprir a profecia. Aos 30 anos de idade, Jesus foi batizado, porque era justamente com 30 anos que o judeu começava o seu ministério bíblico. Então Jesus teve que cumprir a profecia. Com 30 anos, no ano 27 de nossa era, ele foi batizado. 3 anos e meio depois, ele foi crucificado com 33 anos de idade, no ano 31 de nossa era. Dá para confundir, né? Tanto numeração, tanto número, 27, 31, 33, né? Olha, 27 foi o ano que ele foi batizado, 31 foi o ano que ele morreu, com 33 anos de idade. Pegou? Pegou? Tudo certinho? Vamos para frente? Nesse dia Jesus foi batizado. Neste ano Jesus foi batizado. Naquele momento da profecia bíblica que se cumpriu, a própria palavra de Deus, o Messias foi ungido para ministrar durante 3 anos e meio. Então o batismo para Jesus não foi para remir os seus pecados, o batismo para Jesus, repito, foi para cumprir a profecia, cumprir a justiça, cumprir o que está escrito e para o início do seu ministério. Ainda em Mateus 3, verso 16, diz assim, batizado, Jesus saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Ainda na tela, vocês acompanham, bereanos, e eis uma voz dos céus, que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Para aí, e olhe para cá. Observe bem, Jesus foi batizado no rio. Aí, nesses textos que acabamos de ler, há indícios profundamente fortes e suficientes para nós acreditarmos que o batismo de Jesus foi por imersão. Ou seja, mergulhou completamente no rio, ou no lugar suficiente que é para encobrir o indivíduo sobre as águas. Totalmente.
Outro indício forte aí nesse texto nós encontramos é que ele saiu da água. Ele não saiu de uma bandeja. Ele não saiu de um tamanho de um balde, por grande que tenha sido. E ele também não jogaram água sobre a cabeça dele. E não aspergiram água sobre ele. Por quê? De acordo com esse texto, ele saiu da água. O batismo de Jesus é um exemplo que toda a humanidade deveria seguir. Por que é importante, pastor, o batismo? O texto de Marcos, capítulo 16, verso 16, nos diz que o batismo é uma condição à salvação. Leia comigo. Quem crer e for batizado será? Quem, porém, não crer será? Agora veja o que Jesus fala no capítulo 3, verso 5, de João. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar. Ele começa esse diálogo com um doutor da lei, fariseu, Nicodemos, do Sinédrio, dizendo o seguinte: você precisa nascer de novo. Aí o velho chegou para ele e disse assim: como eu já velho em idade, sendo já nessa situação, vou voltar para a mamãe Nicole? Como é que pode? Eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe? Ele estava ironizando Jesus. Aí Jesus foi na jugular espiritual dele. Jesus disse assim: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar. Primeiro ele disse: não pode ver. Depois que ele falou: como é que eu vou voltar para o ventre da mãe? Aí Jesus falou diferente agora: quem não nascer da água. Ele disse assim antes: quem não nascer de novo. Aí ele disse: como? Vou voltar para a velha? Não. Aí agora ele completa, esclarecendo que tipo de batismo ele deveria participar. Quem não nascer da água é o batismo nas águas. E do Espírito é o batismo. Vocês estão inquietos hoje, não estão? Tem gente conversando enquanto o pastor está falando. Eu tenho um problema de saúde sério. Graças a Deus, é o único problema que eu tenho. Eu não sei falar com alguém falando ao mesmo tempo. Cuidado, porque se você falar enquanto eu estiver falando, eu posso ter um ataque do miocárdio, aí eu morreu. Aí eu sei que vocês não querem que o pastor de vocês morra. Me ajuda aí, por favor. Não é para tirar a criança, não é para jogar a criança lá fora, não, nem o adulto que está conversando, botar pelos portais dianteiros da igreja, não. Mas, olha para cá, eu estou terminando, a gente vai sair já, mas deixa o Espírito Santo falar o seu coração, por favor, obrigado. Olha só aqui, Jesus disse para um senhor que já havia sido batizado, que ele devia nascer de novo. Isso aí serve para mim e para você, velho, velha, ou velha. A gente precisa nascer de novo. Nascer da água é através do batismo, nascer do Espírito é através do poder de Deus em mim e na sua vida. Conversão, ele está dizendo aí. Tá, pastor, mas como é esse texto aqui? Será que isso é condição para eu entrar no céu? Eu tenho que ser batizado? Olha só, Jesus está dizendo que se você não for batizado, você não será salvo. Mas vem cá, existem alguns precedentes bíblicos. Por exemplo, o ladrão da cruz foi batizado, sim ou não? Ele foi salvo, sim ou não? Veja só, Jesus sabia que um dia, lá na frente, no ano 31 da sua era, às 3 horas da tarde, uma sexta-feira da paixão, ele teria um encontro ali com 2 homens ladrões. Um se perdeu e o outro se arrependeu. O que se arrependeu, Jesus disse assim: eu te digo agora, você vai se salvar, você está salvo. Quando eu voltar com os anjos, todos os anjos, com poder e grande glória, eu vou ressuscitar você, mas salvo você já está agora. Te digo hoje,
estarás no futuro comigo no paraíso. Jesus garantiu para aquele ladrão salvação. Eu tenho certeza, se ele tivesse a oportunidade de descer da cruz, ele pediria que alguém batizasse ele. Quando eu digo que quem crer for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado, há pessoas que vão ter oportunidade para serem batizadas, mas não vão querer. Esses estão perdidos. Estas estão perdidas. Entenderam? Segura aí. Quase derruba a câmera. Segura esse menino. Então, veja só. Há pessoas que vão ter oportunidade, mas vão dizer para essa oportunidade não dá para mim, eu sou jovem demais, eu tenho que beber, eu tenho que fumar, eu tenho que dançar, eu tenho que ir para o mundão, eu não tenho tempo para Deus, eu deixo isso para o velho. Aí quando chega essa mesma pessoa, que disse que não ia ter tempo para entregar a vida a Jesus, aí vai lá, já está velha essa pessoa, encarquilhada, já inclinada, aí a gente vai, leva a palavra de Deus para essa pessoa, sabe o que ela vai dizer? Ah, não, se eu fosse jovem, eu teria saúde, hoje mesmo, para eu ir à igreja, eu tenho que ir de cadeira, ou alguém, depender de alguém, para ir me empurrando para a igreja. Já notaram? O jovem diz que esse negócio de servir a Deus, de ser batizado, é pro velho. Aí chega lá na idade velha, não tem nem mais saúde para vir para a igreja. Aí diz assim, não tenho mais saúde para isso. Tchau, Jesus, não quero o Senhor na minha vida. Pode um negócio desse, gente? Então, se você tem a oportunidade de ser batizado, meu irmão, pede o pastor Emanuel para batizar você. Rápido, logo. Eu estou falando sério. Você precisa ser batizado para você entrar no céu. Agora, se passar essa oportunidade e você não foi batizado, você será condenado. É isso aí que quer dizer nessas circunstâncias. Vocês conhecem o batismo, de acordo com Mateus 28, a tríplice, né? A mensagem, a missão que Deus deu para os seus apóstolos, para que eles pudessem ir, fazer discípulos de todas as nações, batizar as pessoas que aceitaram o Evangelho, em nome de quem? Do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que Ele ordenou, e Ele ainda prometeu, eu vou estar com vocês todos os dias até o fim do mundo. Então é o seguinte, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que o pastor deve fazer o batismo para as pessoas que aprenderam e confiaram e creram em Jesus Cristo. Eu comecei e deixa eu terminar o raciocínio. Há muitas formas de batizar alguém. Eu resumi essas muitas nas mais conhecidas. O batismo por imersão. Pode botar na tela para o pessoal do YouTube assistir também, Jonatas. O batismo por infusão e o batismo por aspersão. Estão vendo aí? Tudo isso aí é batismo. Batismo. Só que, conforme as Escrituras Sagradas, só existe uma forma verdadeira de batizar. Vocês já leram aquele texto de Efésios? Não está aí no script, mas de cor a gente lê. Há um só Deus, uma só fé e um só batismo. Aí não está, esse texto não está, Paulo não está se referindo à quantidade. Esse texto está se referindo ao tipo de adoração, no caso, há um só Senhor, existe um só Senhor, e vocês sabem que existe só um Deus em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. E a Bíblia mostra muitos textos que corroboram, enfatizam essa ideia. Tá? Esse texto está dizendo, um só Senhor não é um Deus, unidade simples, porque nós conhecemos que há um Deus só, mas é unidade composta. O texto está dizendo também, há uma só fé, há uma só forma, uma verdadeira maneira de se adorar a Deus, apesar de mais de 40 mil religiões cristãs, fora as paganizadas no planeta Terra. Mas só existe uma só forma de fé. Partindo da mesma premissa de raciocínio, Paulo diz, assim como só existe
uma forma verdadeira de adorar a Deus, um só Senhor em três, há também uma só maneira de batizar alguém. Pegou, gente? Deu para entender isso aí claramente? Então, existe uma só forma de batizar. Ah, pastor, o senhor está condenando igrejas que batizam por infusão, igrejas que batizam por aspersão? Quem sou eu para condenar? Quem faz isso é o único no universo que não inocenta o culpado e não culpa o inocente. É Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Quem sou eu, coitado, pastor, pecador, ser humano, igual a vocês? Eu não estou aqui para criticar a religião de ninguém, porque tem alguns aí que só fazem isso, né? Falam que um é seita para cá, que outra não deve fazer isso, não deve fazer... Aí fica criticando os religiosos. Vão criar vergonha e vão ler a Bíblia e pratiquem os ensinamentos das Escrituras. Aí aqui, voltando para cá, sem mais delongas, não estou criticando quem batiza por aspersão, nem quem batiza por infusão. Eu só estou dizendo a verdadeira maneira de se batizar alguém é a mesma maneira que Cristo foi batizado. Ponto final. E essa forma é por imersão. Porque a etimologia da palavra batismo, o Novo Testamento tem uma palavra para batismo, e é no grego baptizo. A palavra baptizo no grego quer dizer imergir, afundar, mergulhar. Pronto. A própria palavra já diz, é imergir, é mergulhar, é afundar e ponto final. Essa é a forma correta de se ministrar o batismo. Não é por aspersão, não é por infusão, mas o texto bíblico de Mateus capítulo 3,16 e Atos 8, 36 e 38, respectivamente, nos ensinam. Vamos lá? Olha aí, ó. Batizando Jesus, saiu logo de onde? Foi o texto que eu comecei. Saiu, se saiu, é porque entrou na água. E eis que lhe abriram os céus. Viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Aí nós vemos a manifestação da Trindade, do trio celestial, ali no momento do batismo. Quem era que estava no Rio Jordão com João? Quem era que estava? Jesus. A voz é de quem? A voz é de quem? É do Pai. E a pomba representa aí o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. A Trindade está aí, ó. O Filho nas águas, a voz de Deus o Pai e o Espírito em forma corpórea de pomba. Que não é um animal, né? O Espírito não é um animal. Assim como Jesus também é tipificado como leão da tribo de Judá, mesmo assim ele não é animal. São tipologias, metáforas, simbolismos a respeito de um ser. Olha esse texto aí que prova o batismo por imersão nas Escrituras, Atos 8. Seguindo eles caminham fora, chegando a certo lugar onde havia água. Aí é a história do eunuco, aquele africano, preto, é o preto mesmo, negão, gente boa, isso é, exatamente. Disse ao eunuco, porque estava lendo a Bíblia, só que não estava entendendo. Né? Aí depois o Filipe, que é o discípulo de Jesus, apareceu do nada lá, porque foi o Espírito Santo que enviou ele ali, começou a perguntar para ele, ó, você está lendo, tudo bem, um profeta, mas você está entendendo o que você está lendo? Aí ele olhou assim, estou lendo, mas não estou entendendo nada. Como é que eu vou entender se não tem alguém para explicar? Não tem Caleb para instruir a gente, não tem irmão da igreja para instruir a gente, não tem fulano que é o professor da lição da escola sabatina todo sábado. Cadê os estudiosos da Bíblia que não estão dando estudo bíblico? Cadê? Não tem ninguém. Aí o eunuco disse que não tinha ninguém, mas apareceu o discípulo. Aí Filipe chegou para ele e explicou o profeta Isaías. Explicou para ele numa caminhadazinha, não sei quantos quilômetros. Sei que ele entrou na Ferrari do negão lá e foi nessa conversa toda, se converteu. Aí, resultado dessa conversa, Filipe olha para ele. Ele olha para Filipe e Filipe ouve o negão olhar para ele dizendo, olha ali embaixo, ó, para a Ferrari parou na hora. O cara era rico, viu? Ali tem água.
o que me impede de ser batizado? Eu bem queria que alguns dos senhores e senhoras que estão aqui, que ainda não são batizados como Jesus pediu que fossem batizados, fizessem a mesma pergunta que o eunuco fez para o apóstolo, para o discípulo. Tem água aqui, ó. O que me impede de ser batizado? Aí o discípulo chegou respondendo: é certo. Se você crê de todo o seu coração, você pode ser batizado. Aí o eunuco chegou para Filipe e disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém? Sabe o que aconteceu naquela conversinha? Boa conversa. Então mandou parar o carro. Aí fala carro. Então não estou errado se foi Ferrari, mas tudo bem. Carro. Ambos desceram a água, os dois desceram a água e Filipe o batizou. Como foi que Filipe o batizou? Por imersão. Prova contundente que Jesus foi batizado por imersão. Tá, pastor? Eu não sou batizado ainda. Ou eu já fui batizado e mergulhei no mundão da vida aí. O que significa batismo, pastor? É tomar banho? Tem muita gente que toma banho. Mas você não tem autoridade para impedir que essa pessoa que aceitou a Jesus seja batizada. Porque tem gente que é fiscal da salvação. Tem gente que diz: você está preparada para ser batizada. Você não está preparado para ser batizado. Eu pergunto, a nossa ótica hoje, ainda bem que mudou muito o estudo bíblico. Antigamente eram 150 lições de pequeno grupo. Ainda bem que mudou. Né? Aí começam os fiscais da salvação. Você está preparado? Você não está preparado. Quem é você para dizer isso? Que eu saiba, quando alguém é batizado, no final recebe um certificado, não é? Recebe um kit de batismo. E, na verdade, ele não está recebendo um diploma de conclusão. Ele está recebendo uma certidão de nascimento. O batismo não é o fim, irmão. O batismo é o começo. O que significa batismo? De acordo com Paulo, nessas duas cartas aos Romanos e aos de Colosso, ele escreveu: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Primeiro significado do batismo: morte. Está escrito aí, ó. Segundo significado: fomos, pois, sepultados. Batismo significa, além de morte, sepultamento. Com ele, na morte, pelo batismo. Aí o terceiro significado: para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. De acordo com esses textos, nós aprendemos aqui que batismo significam três coisas: morte, sepultamento e ressurreição de quem? De Cristo. Quando você é batizado, você está dizendo que Jesus morreu por você e você precisa morrer por Ele. Quando você é batizado, você está dizendo que Jesus foi sepultado por mim e eu preciso ser sepultado por Ele. E o terceiro significado: quando você é batizado, você está dizendo: obrigado, Jesus, porque o Senhor ressuscitou e eu também quero ressuscitar por ti, através de ti, em ti, para que eu nasça para uma nova vida. Isso é que significa batismo: morte, sepultamento e ressurreição. Morte para quê? Para o velho mundo. Bebia, não bebe mais. Fumava, não fuma mais. Mentia, não deve mentir mais. Também tem aquele negócio: quando a gente é batizado, não espere perfeição, não. Quando entrou o indivíduo, é um, saiu outro, é verdade. Mas a pessoa que sai, não sai perfeita, não. Existe o processo da conversão, que é até Jesus voltar, irmãos.
Porque a própria Bíblia diz que o justo cai. Mas ele não fica, João, ele não fica prostrado, ele se levanta. Então não condene o irmão que pecou, porque com a mesma medida que você julgou, você será julgado. Ninguém aqui é perfeito. Nós somos santos e estamos no processo de santificação até a glorificação, quando Ele nos tornará de fato perfeitos. Então, Paulo continua. Por quê? Se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Antes de conhecer a Cristo, nós éramos pecadeiros. Depois que conhecemos a Cristo, nós nos tornamos pecadores, porém redimidos e não rebeldes. Pecadeiro é aquele indivíduo que só vive pecando. Pecador é aquele que, mesmo aceitando a Cristo, continua sendo, só que não pecadeiro, só que não na prática da rebeldia, mas no processo de transformação, no processo de purificação, no processo de santidade, no processo de perfeição, que não é imediata. Tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, já ficou claro aqui, evidente pelas cartas de Romanos e Colossenses, que batismo significam três coisas: morte para o velho homem, sepultamento do velho homem e ressurreição para uma nova vida em Cristo. Você sai transformado, ou seja, entra no processo da santidade, entra no processo da santificação, entra nos estágios da vida cristã, que a vida cristã é um crescente, não seja um decrescente. Você está no crescente, até você se tornar uma pessoa em Cristo madura. Então, por isso que eu falei um dia aqui, não se compare. Você que entrou há 300 anos na igreja, você compara o seu nível de maturidade cristã com aquele que acabou de ser batizado. Aí você está sendo desonesto, aí você está sendo injusto com os pequenos na fé, com os fracos na fé, ou com aqueles bebês que estão tomando leite espiritual. Aí tem gente que faz umas comparações meio que malucas, não é? Aí tem 300 anos de crente. Você, meu filho, foi batizado ontem, então você tem que viver como eu vivo. Você tem que viver como Jesus vive, e você também, como Jesus vive. Porque Ele é o meu exemplo, Ele é o nosso exemplo, não o ser humano. Aí vem a pergunta: pastor, tá bom, agora eu entendi que batismo é por imersão, eu entendi o significado do batismo, morte, sepultamento e ressurreição. Agora, a partir de qual idade o batismo pode ser ministrado, pastor? Já tirou essa dúvida? Você já teve essa pergunta? Porque época de primavera, por exemplo, tem o batismo da primavera, aí os pais dizem assim: ele é muito novo para seguir a Jesus. Quem disse que é novo para seguir a Jesus? Quem é novo para seguir a Jesus? Né? O pai tem que repensar a sua vida primeiro para dizer um negócio desse. A mãe também. Agora, não é muito novo para mentir. Não é muito novo para jogar um negócio aí errado da vida. Não é muito novo para beber. Não é muito novo para fumar, não é muito novo para adulterar, não é muito... Mas para fazer a vontade de Deus não tem idade, não. Tudo bem, mas o que é que a Bíblia fala sobre idade para a gente encaminhar o indivíduo para ser batizado? Atos 22:16. E agora? Por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dEle. Irmão, eu aceitei a Jesus quando eu conhecia o Evangelho, eu tinha 16 anos, já estava tarde. Mas, graças a Deus, eu não nasci no lar adventista, no berço adventista. Mas eu conheci o Evangelho através da igreja adventista
aos 16 anos de idade. E quando eu conheci, foi através do louvor, através da música, através daqueles irmãos, um grupinho, num salão lá no interior de Alagoas, um salãozinho, mas a turma era animada, a turma louvava. Entrei logo num conjunto, antes de ser batizado, não era nem batizado ainda. Vim para cá, faz parte do coral. Entrei sem ser batizado, foi uma ajuda para mim. Olha, hoje eu sou um pastor, já há 24 anos de ministério, com 35 de vida espiritual, com 51, logo mais, mês que vem, de vida. Então, qual é a idade? Qual é a idade, pastor? De batizar alguém? Bem, de acordo com o texto bíblico, a gente não pode batizar pessoas que não são ensinadas, pessoas que não acreditam, pessoas que não têm o cognitivo suficiente para poder crer. Então, há algumas condições. Primeira condição é essa aí, o que Mateus 28 diz, né? Ide, ensinai. A pessoa precisa ser ensinada. A pessoa precisa entender o próprio eunuco, né? Não entendia o que estava lendo. Então, Felipe foi lá e explicou para ele. Ele entendeu, então ele foi ensinado, mesmo que pouco tempo, mas depois ele continuou estudando, claro, é evidente, porque o estudo, a vida cristã, ela é um progresso, ela é um crescente, ela é um processo. Então a pessoa precisa aprender, conhecer a Cristo, tá? Primeiro tem que ensinar o indivíduo. Segundo, a pessoa tem que, de acordo com Marcos 16, que já lemos, quem crer. Então eu só posso batizar alguém se alguém compreender a mensagem. Segundo, se alguém crê, compreendeu. Terceiro, e viu sua condição de culpabilidade e se arrependeu, como diz no grande sermão de Pedro, no dia de Pentecostes, né? Pedro diz, olha, porque eles entenderam a mensagem, foram línguas inteligíveis, que o povo que estava ali no auditório, ouvindo os discípulos pregando, e eles entenderam na sua própria língua, no seu próprio idioma, logo não foi língua estranha, sim língua estrangeira. Aí depois que ouviram a mensagem, compreenderam a mensagem, aí creram na mensagem. Aí Pedro disse, aí eles perguntaram aos discípulos, o que nós faremos, irmãos? Então agora, já que vocês ensinaram para nós cremos nisso, o que nós faremos? Aí Pedro disse assim, se arrependam dos seus pecados, creiam e sejam batizados. Sabe quantas pessoas foram batizadas aproximadamente na época desse sermão? Na época de Pedro, há 2024 anos atrás, na igreja do primeiro século, sabe quantas aproximadamente? 3.000. 3.000 aproximadamente. A igreja começou a crescer, e hoje mais de 20 milhões no planeta Terra que não dobraram o seu joelho a Baal. Aí vem o processo da conversão. O indivíduo aprendeu porque alguém ensinou. O indivíduo acreditou, creu. O indivíduo se arrependeu dos seus pecados. Aí o indivíduo vai viver uma vida coerente com o ensino, com o que creu, com o que se arrependeu. O indivíduo vai se convertendo. Aí, como eu falei, o que acontece, pastor, com uma pessoa que desceu no tanque, depois saiu do tanque? O que acontece com ele? Paulo fala, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, em Jesus, né? De Cristo vos revestistes. Eu duvido alguém que é batizado como Jesus foi batizado, eu asseguro para vocês,
e se entrega completamente, verdadeiramente, honestamente a Deus, a Jesus Cristo, eu duvido essa pessoa viver a mesma vida de antes. Eu asseguro a você, meu irmão, a não ser que quem converteu ele foi outra pessoa, Jesus não foi. Ou foi ele mesmo que disse que se converteu, que na verdade só foi conversa fiada. Mas quem nasceu de Cristo se reveste de Cristo. Quem está em Cristo é nova criatura. Paga o que deve. E a principal dívida é o amor que Deus nos proporcionou. Terminando, irmãos, eu quero dizer para vocês que Jesus fez tudo isso por cada um de nós. Ele nasceu por mim e por você. Ele cresceu por mim e por você. Ele ensinou por mim e por você. Viveu por mim e por você. Morreu por ti e por mim. Foi sepultado por mim e por você. Ao terceiro dia, primeiro da semana, ele ressuscitou por mim, por você. Foi batizado para dar o exemplo, para que você e eu fizéssemos o mesmo. Ele vai voltar por mim e por você. Eu pedi para encher o tanque. Desde a primeira noite eu falei isso para os Calebes e para a igreja. Não sei se vocês lembram. E eu disse, no final a gente vai ter um batismo, mas eu não tinha nem ideia de quem seria batizado ou batizada. Você teria? Tem até hoje pessoas aqui que nem sabem. Mas eu talvez possa ser pego de surpresa. Eu não sei se eu vou estar vivo daqui a alguns instantes. Eu não sei se você vai estar vivo depois que sair por essas portas. Então é meu dever como pregador do Evangelho pregar a verdade, doa ou não. A palavra de Deus é como espada. E Deus pede nesse momento para falar algo a você, ao seu coração. Um fundo musical bem baixinho, tanto no OBS como aqui no PA, e como também no retorno. Eu disse que para fazer o que não presta, eu não tenho idade. Agora, para fazer o que Papai do Céu pede, precisa de idade. A idade é a seguinte: a pessoa precisa ter raciocínio, né? Acreditar. Então, a Igreja Adventista batiza até juvenis, não batiza crianças. Batiza juvenis a partir dos 8 anos de idade, claro, com a assinatura dos pais e, principalmente, pelo menos um dos cônjuges, um dos pais, seja membro desta instituição. Nós batizamos juvenis, não crianças. Mas eu quero dizer para você do fundo do meu coração que Jesus Cristo está aqui à porta do seu coração, agora, falando para você. Você sabe que você precisa ser batizado, não precisa? Porque ele falou lá em Marcos 16, se você não for batizado, se você não crer, você não vai entrar no céu. Dá para entender a gravidade disso? Não, mas você não deve ser batizado com medo das chamas do inferno. Não. Você tem que ser batizado porque você ama a Jesus e Ele fez tudo por você.
O tema do sermão, eu anunciei e preguei, foi o batismo do Caleb. Então eu vou batizar. Nem que seja um essa manhã, mas aquele ou aquela que tem a coragem de dizer: meu Deus, eu quero ir para o céu, eu quero ter a vida eterna, eu quero estar com os meus familiares no céu, na Nova Jerusalém, na nova terra. Eu não sei se você já tomou a sua decisão. Ah, pastor, mas eu já fui batizado, por alguma razão eu fui para o mundo. A lição da semana nos ensinou que ninguém está fora do alcance de Jesus. Ninguém foi tão longe para que não possa voltar. Eu estou falando para você, para o seu coração. Não, eu não. É o Espírito Santo que faz isso. Qual é o Caleb que eu vou batizar hoje? Eu vou entrar do jeito que eu estou. Só vou tirar a meia e o sapato. Se você talvez não teve coragem ou não está pronto para entrar agora, tudo bem, eu entendo que alguns já são pegos de surpresa, né? Não, mas eu vou entrar agora com calça e tudo, menos o sapato e a meia. Eu vou entrar com pelo menos um Caleb no tanque do batismo. Eu vou subir. Enquanto eu estiver subindo, o Caleb vai ter que subir também. E qual será o Caleb que vai ser batizado? Vamos ver? Cadê o Caleb? Quem subiu? Foi Antônio? Está aqui, Tavares. A família dele está aqui também. A família amada por Deus. Chegou o momento de ele voltar para os braços do Pai. E ele está aqui para comprovar isso. E se entrega nas mãos poderosas daquele que pode transformar o coração. Vem cá, Antônio. Conforme Deus tocou no seu coração, Antônio. E você se decidiu, Antônio, entregar-se completamente nas mãos do Pai. Eu te visitei. Eu não falei para ninguém. Eu te visitei. Conversei com você. E eu tenho um prazer, o privilégio de devolver você para Jesus. Aliás, você nunca deveria ter deixado os braços do Pai. Mas por alguma razão da vida, mas Jesus prova que ninguém vai tão longe que não possa voltar, né, Antônio? Prova que ninguém está fora do alcance dele. E conforme é o seu desejo, cumprindo a ordem do Mestre, como ministro do Evangelho e pastor Caleb desta instituição sagrada, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais para cá, botar no nariz. Isso. Amém. 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 Obrigado, Senhor, pelo Antônio, por sua família. Tu sabes que foi difícil. Chegou o momento da volta. Há pessoas também da sua família que precisam voltar. Há pessoas aqui que estão aqui que andaram longe dos teus caminhos, mas precisam voltar. Impressiona, Senhor, o coração dessas pessoas, que elas percebam e confirmem o quanto o Senhor as ama
profundamente. Nos dê a tua graça, nos dê o teu perdão, pois hoje houve salvação nesta casa, em nome de Jesus. Amém.